Na véspera de Natal, ela mandou uma provocação para o ex, mas quem viu foi a nova namorada dele. O que era para ser ciúme virou um romance proibido que mudou 3 vidas para sempre. Uma história de paixão inesperada e amor verdadeiro que vai mexer com seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O aroma doce da rabanada subia em espirais quentes da cozinha da Dona Conceição, vizinha do térreo, misturando-se ao cheiro de pinheiro artificial que impregnava o corredor do prédio em Vila Madalena. Marina Albuquerque ajustou o vestido vermelho cereja pela 10ª vez, observando seu reflexo no espelho do hall do apartamento. Aos 38 anos, ela mantinha a postura elegante de quem cresceu entre as famílias tradicionais de São Paulo, mas seus olhos castanhos denunciavam uma tempestade que vinha se formando há meses. O apartamento de 2 quartos no 10º andar oferecia uma vista privilegiada dos telhados coloniais que ainda resistiam à especulação imobiliária do bairro. As paredes brancas exibiam seus próprios projetos de paisagismo emoldurados, jardins suspensos para edifícios corporativos, praças revitalizadas na região central, quintais transformados em oásis urbanos. Cada projeto carregava sua assinatura. Marina sempre conseguia encontrar vida onde outros viam apenas concreto. 3 anos jogados no lixo, murmurou, pegando o celular da mesa de centro. A tela iluminada mostrava a última conversa com Rafael, seu ex-namorado, datada de 2 semanas atrás. 2 semanas desde que descobrira, através de uma foto no Instagram da irmã dele, que ele já estava com outra mulher. Não era apenas uma mulher qualquer. Era alguém que ele havia apresentado como amiga de trabalho em pelo menos 3 ocasiões sociais que Marina conseguia lembrar. Os fogos antecipados da véspera de Natal começaram a estourar na rua, cada estrondo ecoando entre os prédios como tiros de canhão. Marina fechou os olhos, tentando controlar a raiva que queimava no peito como brasa. Rafael Santos, publicitário de 41 anos, dono daquele sorriso fácil que conquistava clientes e aparentemente mulheres, cabelos grisalhos nas têmporas que ele dizia dar-lhe charme maduro, olhos azuis que ela um dia achou hipnotizantes e agora reconhecia como calculistas. Ele disse que eu era possessiva. Marina falou para o apartamento vazio, a voz ecoando entre os móveis modernos de madeira clara que ela mesma havia escolhido. Que eu não entendia as pressões do trabalho dele. Mentiroso filho da... O som do WhatsApp a interrompeu. Era Júlia, sua irmã mais velha. Mari, você vem para a ceia amanhã? Mãe está perguntando se pode fazer sua sobremesa de maracujá. Marina digitou uma resposta curta. Claro, Ju, até amanhã. Não mencionou que estava passando a véspera de Natal sozinha, bebendo uma taça de vinho tinto argentino que Rafael havia deixado na adega, vestindo o maldito vestido vermelho que ele sempre dizia realçar sua pele morena. Ela caminhou até a varanda, onde suas próprias plantas criavam um jardim suspenso improvisado. Samambaia, espada de São Jorge, antúrios vermelhos que floresciam mesmo no inverno paulistano. O vento frio de dezembro balançava as folhas, trazendo o som distante do trânsito na Faria Lima. São Paulo nunca dormia, nem mesmo na véspera do Natal. Vou mostrar para ele o que perdeu, decidiu, voltando para dentro. A ideia surgiu como um impulso, alimentada pelo vinho e pela indignação. Marina posicionou-se na frente do espelho da sala, ajeitou o decote do vestido e levantou o celular. A luz dourada do abajur criava o ambiente perfeito, destacando seus cabelos ondulados que caíam sobre os ombros e os olhos que brilhavam com uma mistura de desafio e dor. Clique. A foto ficou perfeita. Marina parecia uma mulher poderosa, alguém que qualquer homem seria louco de deixar escapar. Ela abriu o WhatsApp, encontrou o contato de Rafael e digitou: "Olha o que você perdeu." Seus dedos tremiam ligeiramente quando pressionou enviar.
Era uma atitude completamente fora de seu caráter. Marina sempre fora a racional, a equilibrada, a que resolvia problemas em vez de criá-los. Mas 3 anos de relacionamento mereciam pelo menos um momento de loucura justificada. A mensagem foi entregue. 2 tiques azuis apareceram na tela. Marina sentiu uma satisfação amarga se espalhando pelo peito. Que ele visse, que ele se arrependesse, que ele percebesse que havia trocado uma mulher de verdade por uma aventura qualquer. 5 minutos se passaram. 10, 15, nenhuma resposta. Marina recarregou o aplicativo, verificou se a internet estava funcionando, olhou novamente para a tela. Nada. Então, às 23h47, uma resposta chegou. Oi, acho que você mandou essa mensagem por engano, mas preciso dizer, você é lindíssima. Ele que perdeu mesmo? O sangue de Marina congelou. Não era a voz de Rafael, era uma voz feminina, delicada, educada. Com dedos trêmulos, ela verificou para quem havia enviado a foto. Seu estômago despencou. Laura Mendonça, a professora, a outra mulher, a amiga de trabalho que aparecia sorrindo ao lado de Rafael nas fotos do Instagram. Marina havia salvo o contato dela meses atrás, numa época em que ainda era inocente o suficiente para acreditar que eram apenas colegas. Uma época em que até havia cogitado convidar Laura para tomar um café, achando que poderia ser uma amiga interessante. Meu Deus, Marina sussurrou, deixando-se cair no sofá. Eu mandei uma foto para a amante do meu ex-namorado. O telefone vibrou novamente. Laura havia enviado outra mensagem. Desculpa a intromissão, mas posso perguntar quem é você? Seu nome aparece como Marina A aqui, e estou tentando entender como você tem meu número. Marina olhou para a tela, o coração batendo como um tambor. Podia fingir que foi um engano, bloquear o número e nunca mais pensar no assunto. Podia simplesmente ignorar e deixar o mistério sem solução. Ou podia fazer algo completamente fora de seu caráter pelo segundo vez na noite. Sou Marina Albuquerque, digitou lentamente. E você deve ser Laura. Acho que precisamos conversar sobre Rafael Santos. A resposta veio quase instantânea. Rafael, meu namorado? Como você... Ex-namorado, Marina corrigiu, digitando com uma firmeza que não sabia possuir. O seu também, imagino. Ou você sabia que ele estava comigo há 3 anos? O silêncio digital se estendeu por longos minutos. Marina podia imaginar Laura do outro lado da cidade, provavelmente em seu apartamento nos Jardins, processando a informação. Finalmente, uma nova mensagem apareceu. 3 anos? Isso é impossível. Estamos juntos há 8 meses e ele disse que estava solteiro há mais de 1 ano. Marina riu, um som amargo que ecoou pelo apartamento vazio. Bem-vinda ao Clube das Mulheres Enganadas por Rafael Santos. Aparentemente, somos mais numerosas do que imaginávamos. Lá fora, os fogos continuavam explodindo, cada flash colorindo o céu noturno de São Paulo. Marina olhou pela janela e percebeu que sua vida havia mudado completamente em questão de minutos. Uma mensagem enviada por engano havia aberto uma porta que talvez devesse ter permanecido fechada para sempre. Mas agora era tarde demais para voltar atrás. O celular de Marina vibrava incessantemente sobre o mármore da bancada da cozinha. Eram 2h15 da madrugada de Natal, e ela estava sentada no chão frio, encostada na geladeira, com uma xícara de café que já havia esfriado há 1 hora. Do outro lado da tela, Laura Mendonça despejava 3 anos de mentiras cuidadosamente construídas por Rafael Santos. Ele me disse que você era casada, digitou Marina, os dedos voando sobre o teclado. Que vocês eram apenas colegas de trabalho, que você estava passando por um divórcio difícil e ele estava ajudando como amigo. Casada? A resposta de Laura chegou carregada de indignação. Sou divorciada há 5 anos e ele... Deus, Marina,
Ele me disse que você era sua ex-cunhada, que tinham uma amizade platônica porque você havia sido casada com o irmão dele que morreu em um acidente. Marina sentiu o sangue ferver. O irmão dele está vivo e mora em Campinas. É contador e tem 3 filhos. A conversa havia começado 3 horas atrás, com acusações mútuas. Laura inicialmente defendera Rafael, insistindo que havia algum mal-entendido. Marina, por sua vez, havia disparado uma série de prints de conversas, fotos de viagens que fizeram juntos, comprovantes de presentes caros que ele havia dado a ela. Aos poucos, a realidade foi se desenhando como um mosaico macabro de manipulação e mentiras. Ele tem uma cicatriz no ombro esquerdo, digitou Laura, tentando uma última verificação. Disse que foi de uma cirurgia de emergência quando era adolescente. Tatuagem mal feita, que ele mandou retirar a laser. Marina corrigiu imediatamente. No ombro direito, ele inventou a história da cirurgia porque tinha vergonha de admitir que tatuou o nome de uma ex quando tinha 20 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina imaginou Laura em sua casa, provavelmente um apartamento nos Jardins, pelas referências que ela fazia aos restaurantes da região. Imaginou uma mulher desconstruindo 3 anos de memórias, assim como ela própria estava fazendo. Marina, a mensagem chegou após longos minutos. Você tem fotos dele? Quero ter certeza de que estamos falando da mesma pessoa. Marina hesitou. Era uma violação de privacidade, mas naquele ponto, Rafael havia violado muito mais que isso. Ela selecionou uma foto recente, tirada há 2 meses em um almoço no restaurante Fasano. Rafael sorria para a câmera, segurando uma taça de vinho, com o braço ao redor dos ombros de Marina. Ele usava a camisa azul que ela havia dado de presente de aniversário. Jesus Cristo, veio a resposta. É ele, exatamente ele. Eu tenho uma foto quase idêntica, tirada no mês passado no mesmo restaurante. Ele está usando a mesma camisa. Marina sentiu o estômago revirar. A camisa azul de seda, com listras sutis verticais. Eu que dei para ele. Não, Marina digitou com dedos trêmulos. Eu que dei. Comprei na Vila Madalena, na loja do lado da farmácia, porque ele comentou que gostava do modelo na vitrine. A pausa que se seguiu foi carregada de significado. 2 mulheres, separadas por poucos quilômetros na vastidão de São Paulo, descobrindo que haviam sido personagens coadjuvantes na mesma peça teatral sórdida. Ele sempre teve esse dom, Laura escreveu finalmente. Fazer cada uma de nós se sentir especial, única. Agora percebo que éramos apenas intercambiáveis. Marina levantou-se do chão, as pernas formigando depois de horas na mesma posição. Caminhou até a varanda, onde o ar frio de dezembro a fez estremecer. São Paulo se estendia à sua frente como um oceano de luzes, cada janela iluminada escondendo suas próprias histórias de amor, traição e descoberta. Laura, ela digitou, apoiando-se no parapeito da varanda. Posso fazer uma pergunta estranha? Como você é? Fisicamente, digo. Estranha pergunta, mas... Tenho 35 anos, cabelo castanho, olhos verdes, 1,68. Por quê? Marina suspirou. Porque eu tenho 38, cabelo castanho, olhos castanhos, 1,65. Ele tem um tipo específico, pelo visto. Não é só isso, Laura respondeu. Trabalho com literatura. Tenho uma livraria pequena. Você? Arquiteta paisagista. Trabalho por conta própria. Tenho meu escritório. Profissionais liberais, independentes financeiramente. Laura estava conectando os pontos. Ele sempre disse que admirava mulheres fortes, que construíram a própria vida e que não dependem dele para nada, Marina completou, que podem sustentar a fantasia dele de ser o homem moderno que apoia mulheres empoderadas, mas sem ter que realmente se comprometer com nenhuma. O WhatsApp mostrava que Laura estava digitando há vários minutos. Quando a mensagem chegou, era longa. Marina, vou ser honesta com você.
Nos últimos meses eu estava desconfiada. Ele ficava dias sem responder mensagens. Sempre tinha reuniões importantes nos fins de semana. Nunca me levava para conhecer a família. Minha filha até comentou que achava estranho ele nunca dormir em casa, sempre ter que ir embora antes da meia-noite. Eu ignorei todos os sinais porque ele era carinhoso, atencioso quando estava presente. Fazia questão de me dar presentes caros, me levava para restaurantes sofisticados. Marina sentiu um nó na garganta. A técnica do love bombing. Intensidade emocional para compensar a ausência física. Comigo foi igual. 3 anos achando que ele era workaholic, que as ausências eram profissionais. Nunca questionei porque ele nunca dormia aqui nos fins de semana, porque sempre tinha compromissos familiares quando eu sugeria conhecer a mãe dele. Você chegou a conhecer a família? Nunca. Sempre tinha uma desculpa. E você? Também não. Ele disse que a mãe era muito conservadora, que seria melhor esperar um momento mais apropriado para apresentações formais. Marina riu, um som sem humor que ecoou pela madrugada silenciosa. Sabe qual é a parte mais dolorosa? Não é só a traição. É a constatação de que nunca fomos realmente importantes para ele. Éramos projetos paralelos, entretenimento compartimentalizado. Como você está lidando com isso? Perguntou Laura. Marina olhou para o reflexo na janela da varanda. O vestido vermelho estava amarrotado, a maquiagem borrada, os cabelos despenteados. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Não sei ainda, e você? Estou furiosa, mas também aliviada. É estranho dizer isso, mas finalmente todas as peças se encaixaram. Minha filha sempre disse que algo estava errado, que ele era educado demais, perfeito demais. Adolescentes têm esse instinto para detectar falsidade. Você tem uma filha? Isabela, 16 anos. É só nós duas desde o divórcio. Ela é minha prioridade absoluta, então sempre fui muito cautelosa com relacionamentos. Rafael parecia seguro, estável. Marina sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Ciúme? Admiração? Deve ser reconfortante ter alguém que te ama incondicionalmente. É. Mesmo quando brigamos sobre limite de horário ou mesada, sei que ela está sempre do meu lado. É um tipo de amor que independe de máscaras ou performances. O céu começava a clarear no horizonte, pintando as nuvens baixas de São Paulo com tons rosados. Marina percebeu que havia passado a madrugada inteira conversando com a mulher que deveria, teoricamente, odiar. Em vez disso, sentia uma conexão estranha, como se Laura fosse a única pessoa no mundo que poderia realmente compreender o que ela estava sentindo. Laura, ela digitou hesitante. Sei que isso vai soar maluco, mas você gostaria de tomar um café? Pessoalmente, quero dizer. Não hoje, obviamente, é Natal, mas talvez depois das festas. A resposta demorou a chegar, mas quando veio, trouxe algo que Marina não esperava. Eu ia sugerir a mesma coisa. Acho que temos muito o que conversar. O café da vila na Rua Augusta estava movimentado para uma tarde de segunda-feira, 8 de janeiro. Marina chegou 15 minutos adiantada, como sempre fazia, e escolheu uma mesa no fundo, longe das janelas que davam para a rua. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ajeitou a bolsa de couro marrom no encosto da cadeira. Havia trocado de roupa 3 vezes antes de sair de casa, finalmente optando por uma blusa branca de linho e uma calça jeans escura, casual, mas elegante. O aroma de café recém-moído se misturava com o som de conversas baixas e o tilintar de xícaras de porcelana. Marina pediu um cappuccino e ficou observando a porta, o coração batendo num ritmo descompassado. Durante as 2 semanas desde o Natal, ela e Laura haviam trocado mensagens esporadicamente. Nada muito pessoal, apenas atualizações sobre descobertas relacionadas a Rafael. Ele havia tentado contatar ambas no ano novo, mas elas decidiram em conjunto ignorá-lo completamente. Às 15h05, a porta do café se abriu
e Marina a reconheceu imediatamente. Laura Mendonça era exatamente como havia imaginado, mas também completamente diferente. Na foto do Instagram, ela parecia distante, quase etérea. Pessoalmente, tinha uma presença mais sólida, mais real. Cabelos castanhos ondulados caíam pelos ombros, emoldurando um rosto de traços delicados, mas determinados. Olhos verdes que varreram o ambiente até encontrarem os de Marina. Marina? Laura perguntou, aproximando-se da mesa com um sorriso hesitante. Laura. Marina se levantou, estendendo a mão, mas Laura a surpreendeu com um abraço rápido e caloroso. Ela cheirava a verbena e algo floral que Marina não conseguiu identificar. Desculpa o atraso. Trânsito infernal na Consolação, Laura disse, tirando o casaco de lã cinza e pendurando-o na cadeira. Você já pediu? Só um cappuccino. Estava nervosa demais para comer qualquer coisa. Laura riu, um som genuíno que relaxou imediatamente o ambiente. Eu também. Minha filha achou essa situação toda muito estranha. Mãe, você vai tomar café com a ex do seu ex? Isso não é meio esquisito? Palavras dela. Inteligente, sua filha. Marina sorriu. Minha irmã disse praticamente a mesma coisa, só que com mais palavrões. O garçom se aproximou, um rapaz jovem de cabelos cacheados e avental branco. Pois não. O que a senhora vai querer? Um macchiato, por favor. E vocês têm aquele cheesecake de frutas vermelhas? Perguntou Laura. Temos sim. Para a senhora também? Ele olhou para Marina. Por que não? Marina assentiu, surpreendendo-se com a própria resposta. Normalmente evitava doces no final da tarde. Quando ficaram sozinhas novamente, um silêncio constrangido se instalou entre elas. Marina mexia na colher de café, enquanto Laura observava o movimento das pessoas na rua através da vitrine. Então, Marina começou, procurando as palavras certas. Como você está lidando com tudo isso? Laura suspirou, encostando-se na cadeira. Honestamente, estou processando ainda. É surreal estar aqui conversando com você como se fôssemos amigas. Não sei nem como classificar essa situação. Duas vítimas do mesmo golpista emocional? Sugeriu Marina com um sorriso irônico. Gosto mais de sobreviventes. Laura pegou o guardanapo e começou a dobrá-lo nervosamente. Sabe, Marina, eu passei as últimas 2 semanas pensando sobre nossa conversa e percebi uma coisa. Você foi a primeira pessoa que realmente me escutou sobre minhas desconfianças. Minhas amigas sempre diziam que eu era paranoica, que estava sabotando meu próprio relacionamento. As mães solteiras são sempre as paranoicas da história, Marina concordou. Como se nossa cautela fosse neurose, não instinto de sobrevivência. O garçom trouxe o macchiato e os pedaços de cheesecake. Laura pegou o garfo e deu uma pequena mordida, fechando os olhos brevemente. Está delicioso. Fazia tempo que não comia algo doce sem sentir culpa. Rafael odiava quando eu comia sobremesa, Marina confessou, experimentando seu próprio pedaço. Dizia que eu precisava manter a forma, se quisesse continuar atraente para ele. Sério. Laura parou de mastigar, olhando-a com indignação. Que filho da puta. Perdão, mas... que filho da puta mesmo. Marina riu, uma gargalhada genuína que a surpreendeu. Foi exatamente o que pensei na época, mas nunca tive coragem de falar em voz alta. Comigo era o contrário, Laura disse, mexendo o café. Ele vivia me incentivando a comer, dizia que eu era magra demais, que precisava de mais curvas. Agora entendo que estava tentando me moldar para se adequar aos gostos dele, ou nos transformar numa versão do que ele achava que precisava no momento. Marina completou. Com você, ele bancava o protetor que se preocupava com sua saúde. Comigo, o personal trainer gratuito. Laura assentiu, olhando pela janela onde os jacarandás da Rua Augusta começavam a brotar as primeiras flores roxas do verão. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Depois de tudo que já compartilhamos, acho que quebrou qualquer protocolo de formalidade.
Você já se questionou sobre outras coisas, além do relacionamento com Rafael? Marina sentiu o coração acelerar. A que você está se referindo especificamente? Laura hesitou, brincando com o anel de prata que usava no dedo indicador. É que eu já me questionei sobre minha sexualidade no passado. Nunca fiz nada a respeito, sempre achei que eram só pensamentos aleatórios, sabe? Mas depois da nossa conversa no Natal, depois de sentir essa conexão, essas 2 semanas pensando em você, me pergunto se Rafael não foi só uma tentativa de me convencer de que eu era completamente heterossexual. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Marina sentiu o rosto esquentar, uma onda de calor subindo pelo pescoço. Eu nunca pensei sobre isso antes. Sempre tive certeza de que gostava de homens, mas tem algo sobre você que me deixa confusa. Não sei como explicar. Quando estávamos conversando pelo WhatsApp, eu sentia uma ansiedade boa, sabe? Como quando você está começando a gostar de alguém. Laura sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu senti a mesma coisa e me assustou muito. Você contou para sua filha sobre isso? Deus, não. Isabela já acha que essa amizade nossa é estranha o suficiente. Se eu disser que estou questionando se tenho algum tipo de atração por você, ela vai achar que eu surtei completamente. Marina riu nervosamente. Minha irmã já me perguntou 3 vezes se eu virei lésbica depois do Rafael. Como se fosse uma decisão consciente, tipo mudar de plano de celular. E o que você respondeu? Que não faço a menor ideia do que virei ou deixei de virar, que estou numa terra de ninguém emocional. Laura estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Marina. O contato foi breve, mas mandou uma descarga elétrica pelo braço de Marina. Não precisa ter todas as respostas agora, nem eu tenho. Laura! Marina começou, mas foi interrompida pelo telefone de Laura tocando. Desculpa, é a Isa. Laura atendeu rapidamente. Oi, filha. O quê? Agora? Não posso ir buscar agora. Estou ocupada. Não é trabalho. Isa, você tem 16 anos. Pode muito bem pegar um Uber. Está bem. Eu vou. Tchau. Ela desligou com um suspiro de frustração. Problemas com o ex-sogro. Isabela estava na casa dos avós paternos e aparentemente rolou uma discussão feia. Ela quer que eu vá buscá-la. Tudo bem, eu entendo, Marina disse, tentando esconder a decepção. Não está tudo bem. Estávamos no meio de uma conversa importante. Laura pegou a carteira, mas Marina segurou sua mão. Eu pago. Vai cuidar da sua filha. Marina. Laura hesitou, olhando para as mãos delas, ainda entrelaçadas. Você gostaria de, não sei, continuar essa conversa outro dia? Talvez um lugar mais reservado? Sim, Marina respondeu sem hesitar. Definitivamente sim. Sábado à tarde? Posso fazer um almoço em casa. Isabela vai estar com o pai. Perfeito. Laura anotou o endereço num guardanapo e se levantou, pegando o casaco. Mas antes de ir embora, ela se inclinou e beijou a bochecha de Marina, demorando alguns segundos a mais que o necessário. Até sábado, sussurrou, e saiu do café deixando Marina sozinha, com um turbilhão de sensações que ela não fazia a menor ideia como processar. O apartamento de Laura nos Jardins era exatamente como Marina havia imaginado. Acolhedor, cheio de livros e plantas, com janelas amplas que deixavam entrar a luz dourada da tarde de sábado. Estantes de madeira de demolição ocupavam quase todas as paredes da sala, repletas de volumes que iam de clássicos da literatura brasileira a romances contemporâneos internacionais. O cheiro de alecrim e manjericão vinha da pequena horta na varanda, misturando-se ao aroma de risoto de camarão que Laura preparava na cozinha americana integrada. Sua casa é linda, Marina disse, observando os detalhes enquanto Laura mexia o risoto. Muito você.
Muito eu como, Laura perguntou, sorrindo por sobre o ombro. Intelectual, mas calorosa, sofisticada, mas sem pretensão. Marina se aproximou do fogão, observando os movimentos precisos de Laura com a colher de pau. Posso ajudar? Pode ir abrindo o vinho branco ali no balcão? Escolhi um Sauvignon Blanc chileno que combina com frutos do mar. Marina abriu a garrafa, seus dedos roçando os de Laura quando ela entregou a taça. Novamente aquela descarga elétrica, aquele calor que subia pelo braço e se espalhava pelo peito. Elas estavam muito próximas na cozinha pequena, e Marina podia sentir o perfume suave de Laura, algo cítrico misturado ao calor natural da pele. Marina, Laura disse suavemente sem se afastar. Você pensou sobre nossa conversa da semana passada? Não parei de pensar, Marina confessou, tomando um gole de vinho. E você? Também não. Isabela até perguntou por que eu estava tão distraída. Disse que eu ficava sorrindo sozinha, olhando para o celular. Você fica sorrindo quando lê minhas mensagens? Laura corou ligeiramente. Fico, e isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. O timer do forno disparou, quebrando o momento. Laura se afastou para tirar o pão de alho, e Marina aproveitou para observar melhor o ambiente. Na estante mais próxima, notou uma seção dedicada à literatura LGBTQ+. Carol, de Patricia Highsmith, Giovanni's Room, de James Baldwin, Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Você lê muito sobre questões de identidade? Marina perguntou, apontando para os livros. Laura seguiu seu olhar e riu nervosamente. Comprei esses livros ao longo dos anos. Sempre me interessei pelo tema. Nunca soube exatamente por quê. Agora talvez esteja começando a entender. E elas se instalaram na mesa pequena da varanda que oferecia vista para um jardim interno do condomínio, onde ipês amarelos criavam uma moldura natural. O risoto estava perfeito, cremoso e temperado na medida certa, e o vinho complementava perfeitamente os sabores. Conte-me sobre sua filha, Marina pediu, tentando relaxar o ambiente carregado de tensão sexual. Isabela é intensa. Muito parecida comigo nessa idade, questionadora, determinada. Quer estudar psicologia, diz que pretende decifrar a mente humana para entender por que as pessoas fazem escolhas tão ruins, como o ex-marido. Entre outros, Laura tomou um gole de vinho, olhando para as árvores. O pai dela é um bom homem, mas éramos incompatíveis em tudo. Nos casamos porque eu engravidei, tentamos fazer dar certo por 5 anos. Quando nos separamos, foi um alívio para todos. E ela entende isso? Agora entende. Na época, ficou confusa, com raiva. Mas percebia a tensão em casa, os silêncios durante o jantar, a falta de carinho entre nós. Acho que ela até prefere que eu esteja sozinha a me ver infeliz. Marina cortou um pedaço de camarão, pensativa. Eu nunca quis filhos. Sempre achei que não tinha instinto maternal, que seria uma mãe terrível. E agora? Agora me pergunto se era só medo de repetir os padrões da minha família. Minha mãe sempre foi distante, crítica. Meu pai, workaholic, que só aparecia em casa para dormir. Não eram exatamente modelos inspiradores de parentalidade. Talvez você só não tenha encontrado a pessoa certa para ter filhos, Laura sugeriu suavemente. Talvez. Marina olhou diretamente nos olhos de Laura. Ou talvez não tenha encontrado a pessoa certa. Ponto final. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Laura pousou o garfo, as mãos tremendo ligeiramente. Marina, eu preciso te contar algo. Ontem à noite, Isabela me fez uma pergunta direta. Mãe, você está se apaixonando pela ex do Rafael? Eu fiquei tão chocada que não consegui responder. E o que você diria se ela perguntasse de novo? Que sim, Laura respondeu sem hesitar. Que estou me apaixonando por você e que isso está me apavorando completamente. Marina sentiu o coração disparar. Laura, eu sei que é loucura. Nos conhecemos em circunstâncias bizarras. Temos apenas 2 semanas de conversa e eu nunca...
Nunca estive com uma mulher. Mas, Marina, quando olho para você, quando conversamos, quando você ri, sinto algo que nunca senti com nenhum homem, nem com meu ex-marido, nem com Rafael. Marina se levantou da mesa e caminhou até a grade da varanda, observando o jardim lá embaixo, onde crianças brincavam na piscina do condomínio. Sabe qual é a parte mais assustadora? É que eu sinto a mesma coisa e não faço ideia do que fazer com isso. Laura se aproximou, ficando ao seu lado na varanda. Não precisamos fazer nada ainda. Podemos apenas explorar o que estamos sentindo. Como? Em resposta, Laura tocou o rosto de Marina delicadamente, virando-a para si. Elas ficaram assim por longos segundos, olhando uma nos olhos da outra, a tensão crescendo entre elas como uma força magnética. Posso te beijar? Laura sussurrou. Marina fechou os olhos e assentiu. O beijo foi suave no começo, quase hesitante. Lábios se tocando com cuidado, como se fossem feitos de cristal. Mas quando Marina correspondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos de Laura, a intensidade aumentou. Era diferente de qualquer beijo que Marina já havia dado, mais suave, mais conectado, como se duas almas se reconhecessem. Quando se separaram, ambas estavam respirando com dificuldade. Meu Deus! Marina sussurrou. Foi perfeito, Marina completou. Laura sorriu, mas logo a expressão mudou para preocupação. E agora? Agora? Marina hesitou, o peso da realidade caindo sobre ela. Agora temos que lidar com o fato de que nossa vida inteira pode ter mudado em questão de 5 segundos. O som do interfone as interrompeu bruscamente. Laura franziu a testa, olhando para o relógio. Estranho. Não estou esperando ninguém. Ela foi até o interfone e atendeu. Do outro lado, uma voz masculina familiar fez Marina sentir o sangue gelar. Laura, sou eu, Rafael. Precisa conversar contigo. É importante. Laura olhou para Marina com pânico nos olhos. Ele não deveria nem saber meu endereço. Não atenda, Marina sussurrou urgentemente. Não deixe ele subir. Rafael, não é um bom momento, Laura disse no interfone, tentando manter a voz firme. Laura, por favor. Sei que você está com Marina. Vi o carro dela na garagem. Precisa esclarecer essa situação antes que vocês façam alguma besteira. Marina sentiu o mundo girar. Como ele sabia que ela estava lá? Como conseguiu o endereço? E o que exatamente ele queria dizer com besteira? 5 minutos, Rafael continuou. Só 5 minutos para explicar tudo. Vocês estão sendo manipuladas por informações falsas. Laura olhou para Marina, que balançou a cabeça vigorosamente. Não, Rafael, não vou abrir. E se você não sair daqui agora, vou chamar a polícia. Tudo bem, veio a resposta, mas o tom era perigosamente calmo. Mas Marina, se você está aí, deveria saber que sua irmã Júlia está muito preocupada com suas novas amizades. Talvez fosse interessante vocês conversarem sobre o que isso pode significar para a empresa da família. O interfone desligou, deixando um silêncio pesado no apartamento. Marina se deixou cair no sofá, o rosto pálido. Como ele sabe sobre minha irmã? Como ele sabe sobre a empresa? Laura se sentou ao seu lado, pegando sua mão. Marina, que empresa? Você nunca me contou sobre trabalhar em empresa da família. Porque não trabalho. Marina explicou, a voz trêmula. Minha família tem uma construtora, mas eu sempre fiz questão de manter meu escritório independente. Júlia sempre quis que eu entrasse na sociedade, mas eu recusei. Só que eles financiam alguns dos meus projetos maiores. E Rafael sabe disso? Eu mencionei algumas vezes, casualmente, mas nunca dei detalhes. Marina olhou para Laura, o medo crescendo em seus olhos. Laura, o que ele quis dizer com informações falsas? E como diabos ele descobriu onde você mora? Antes que Laura pudesse responder, o celular de Marina tocou. Era Júlia. Com mãos trêmulas, Marina a atendeu. Mari, onde você está?
precisa conversar contigo urgentemente. O escritório de Júlia Albuquerque, no 15º andar da construtora Albuquerque & Filhos, tinha vista panorâmica para o centro de São Paulo. As torres espelhadas do Vale do Anhangabaú se estendiam até o horizonte, refletindo o sol dourado de domingo que insistia em entrar pelas janelas, apesar das persianas parcialmente fechadas. Marina estava sentada na poltrona de couro marrom, em frente à mesa imponente de mogno, sentindo-se como uma adolescente sendo chamada na diretoria. Júlia, aos 42 anos, era uma versão mais rígida de Marina. Mesmo os traços delicados, mesmo os olhos castanhos, mas onde Marina tinha suavidade, Júlia exibia determinação inflexível. Seu tailleur azul marinho era impecável, o cabelo preso em um coque baixo que não permitia nem um fio fora do lugar. Ela caminhava de um lado para o outro atrás da mesa, os saltos altos batendo no piso de madeira como metrônomo irritado. Marina, vou ser direta porque você sempre foi inteligente demais para a enrolação. Júlia começou, parando para encarar a irmã. Rafael Santos me procurou ontem à noite. Ele o quê? Marina se endireitou na cadeira, sentindo o sangue ferver. Apareceu aqui em casa. Disse que estava preocupado contigo, que você estava passando por uma fase difícil após o término do relacionamento e tomando decisões questionáveis. Que tipo de decisões questionáveis? Marina perguntou, embora já soubesse para onde a conversa estava caminhando. Júlia suspirou, sentando-se finalmente na cadeira de executivo. Ele disse que você está se envolvendo com uma mulher, a ex-namorada dele, para ser específica, que vocês duas estão criando uma fantasia para lidar com a dor da traição. Marina riu, um som amargo que ecoou pela sala ampla. E você acreditou nele? Num homem que me traiu por meses? Eu acreditei na minha própria observação. Júlia retrucou cruzando os braços. Marina, nas últimas 2 semanas você está diferente. Distante, evasiva. Semana passada, quando perguntei sobre seus planos para o fim de semana, você mentiu para mim, disse que ia ficar em casa, mas eu vi sua localização no Find My iPhone. Você estava nos jardins. Marina sentiu uma onda de raiva subindo pelo peito. Você está me rastreando? Estou preocupada contigo, e pelo visto tinha razão para estar. Júlia se inclinou para a frente, o tom se tornando mais suave, mas não menos determinado. Mari, eu entendo que você está magoada, confusa. O Rafael foi um canalha, sem dúvida. Mas isso não significa que você precisa questionar sua sexualidade inteira por causa dele. Júlia, você não faz ideia do que está falando. Não? Então me explica. Me conta o que está acontecendo na sua cabeça, porque da onde eu estou vendo, parece que você está tendo uma crise de meia-idade prematura. Marina se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, o movimento dominical de São Paulo seguia seu ritmo mais lento. Famílias saindo da missa, jovens indo para parques, vida acontecendo normalmente enquanto o mundo dela desmoronava. Sabe qual é o problema, Ju? É que vocês todos acham que me conhecem, que sabem exatamente quem eu sou, do que eu gosto, como eu devo viver minha vida. Mas e se vocês estiverem errados? E se eu mesma estiver errada sobre quem sou? Marina, você tem 38 anos. Não é adolescente para ter crise de identidade. E quando exatamente é o momento certo para descobrir que talvez você tenha vivido uma mentira a vida inteira? Marina se virou, encarando a irmã. Aos 20? Aos 30? Ou será que existe uma idade limite para autoconhecimento que eu perdi? Júlia suspirou, massageando as têmporas. Não é sobre idade, é sobre timing e sobre as consequências das suas decisões. Que consequências? Marina, você sabe que papai está pensando em se aposentar. Que ele quer expandir a construtora para incluir um braço de arquitetura paisagística. Você sempre foi a escolha óbvia para liderar esse departamento. Marina sentiu o estômago afundar. Desde quando você virou porta-voz do papai?
Desde quando ele me nomeou diretora executiva e me deu a responsabilidade de cuidar dos interesses da família. Júlia se levantou, contornando a mesa para ficar mais próxima de Marina. Escuta, eu não me importo com quem você se relaciona na sua vida pessoal. Mas você precisa entender que vivemos numa sociedade que ainda julga. Nossos clientes, nossos investidores, eles são conservadores. Um escândalo pode afetar negócios. Escândalo? Marina repetiu incrédula. Estamos falando de dois seres humanos adultos se conhecendo melhor, não de um caso extraconjugal ou lavagem de dinheiro. Estamos falando de você se envolver com a ex-namorada do seu ex-namorado. Em qualquer contexto, isso gera fofoca. Adicione a questão da sexualidade e você tem uma bomba de relações públicas. Marina riu, balançando a cabeça. Relações públicas? É isso que minha vida virou para você? Um problema de imagem corporativa? Sua vida sempre foi ligada à nossa imagem corporativa, Mari. Você é uma Albuquerque. Isso vem com privilégios e responsabilidades. E se eu não quiser mais ser uma Albuquerque? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia piscou várias vezes, como se estivesse processando uma informação impossível. Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Talvez seja a hora de eu construir minha vida independente de sobrenomes e expectativas familiares. Júlia caminhou de volta para a mesa, apoiando-se na borda. Marina, você está falando como uma adolescente rebelde. Não pode simplesmente deixar de ser uma Albuquerque. É sua família, seu sangue, seu legado. É minha prisão. Marina corrigiu. Sempre foi. Vocês nunca me perguntaram o que eu queria. Assumiram que eu queria seguir os passos de todos, casar com um homem aprovado pela família, ter filhos que continuassem a tradição. E você não quer isso? Marina hesitou. A pergunta era mais complexa do que parecia. Eu não sei o que quero. Essa é a questão. Nunca me dei a chance de descobrir. Júlia voltou a se sentar, desta vez parecendo mais cansada que irritada. Mari, você está se deixando levar pela emoção do momento. Essa mulher, Laura, você a conhece há 2 semanas. 2 semanas. Está realmente disposta a jogar fora uma vida inteira por alguém que mal conhece? Não estou jogando nada fora. Estou tentando entender quem eu sou de verdade. E se descobrir que isso tudo foi um engano, um mecanismo de defesa contra a dor da traição? Marina caminhou até a porta, mas se virou antes de sair. E se descobrir que não foi? E se descobrir que finalmente estou no caminho certo? Marina, espera. Júlia se levantou novamente. Preciso te contar uma coisa. Rafael não veio aqui só para falar sobre você. Ele tem informações sobre a Laura que talvez você devesse conhecer. O coração de Marina parou por um segundo. Que tipo de informações? Ele disse que ela está passando por problemas financeiros sérios, que pode estar se aproximando de você por interesse, não por sentimentos genuínos. Isso é ridículo. Você verificou a situação financeira dela? Perguntou sobre as dificuldades da livraria, sobre as dívidas que ela pode ter? Marina sentiu uma dúvida gelada se instalando no peito. Laura havia mencionado brevemente que a livraria não ia bem, mas não havia entrado em detalhes. Seria possível que... Não, Marina disse em voz alta, mais para si mesma que para Júlia. Não vou deixar vocês plantarem essa semente de desconfiança em mim. Mari, não, Ju, não vou fazer isso. Rafael já destruiu 3 anos da minha vida com mentiras. Não vou deixar ele destruir minha chance de ser feliz agora. Marina saiu da sala, fechando a porta com mais força que o necessário. No elevador, enquanto descia os 15 andares, ela tentou processar tudo o que havia acontecido. Sua família estava se voltando contra ela. Rafael estava espalhando dúvidas sobre Laura. E ela mesma não sabia mais em quem confiar. O celular vibrou. Uma mensagem de Laura. Como foi a conversa com sua irmã?
Estou preocupada. Marina olhou para a tela por longos segundos antes de responder. Preciso te ver. Podemos conversar hoje à noite? A resposta veio imediatamente. Claro, vem para casa. Isabela vai dormir na casa de uma amiga. Enquanto o elevador chegava ao térreo, Marina tomou uma decisão. Independente do que Rafael havia contado para Júlia, independente das pressões familiares, ela precisava descobrir a verdade por si mesma. E a verdade começava com uma conversa honesta com Laura, mas no fundo da mente, uma vozinha sussurrava as palavras de Júlia. 2 semanas. Você a conhece há apenas 2 semanas. A chuva fina de janeiro transformava São Paulo numa aquarela borrada de luzes amarelas e vermelhas. Marina dirigiu pelas ruas molhadas dos jardins com o coração disparado. As palavras de Júlia ecoando na mente como um mantra perturbador. Problemas financeiros sérios. Pode estar se aproximando por interesse. Você a conhece há apenas 2 semanas. O apartamento de Laura estava com todas as luzes acesas quando Marina chegou. Ela subiu no elevador, observando seu reflexo no espelho. Cabelos úmidos da chuva, olhos vermelhos de quem havia chorado no carro, expressão de quem carregava o peso de dúvidas não verbalizadas. Quando Laura abriu a porta, estava vestindo uma camiseta oversized e calças de moletom, os cabelos presos num coque desarrumado. Marina, meu Deus, você está encharcada, Laura disse, puxando-a para dentro. Vem, vou pegar uma toalha. O apartamento estava diferente da última visita. Havia papéis espalhados sobre a mesa de centro, documentos, extratos bancários, cartas oficiais com timbre de banco. Laura notou o olhar de Marina e rapidamente começou a juntar os papéis. Desculpa a bagunça. Estava organizando umas coisas do trabalho. Trabalho ou problemas financeiros? Marina perguntou, a pergunta saindo mais áspera do que pretendia. Laura parou no meio do movimento, um maço de papéis nas mãos. Como? Rafael contou para minha irmã que você está com sérios problemas de dinheiro, que talvez esteja se aproximando de mim por interesse. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Laura lentamente colocou os papéis sobre a mesa e se virou para encarar Marina. E você acredita nele? Eu não sei no que acreditar, Marina respondeu tirando o casaco molhado. Minha irmã me disse que você pode estar me usando, que 2 semanas não são suficientes para conhecer alguém de verdade. E quando chego aqui e vejo documentos de banco espalhados... Você acha que estou tentando te aplicar um golpe? Laura perguntou, a voz baixa, mas carregada de dor. Não sei o que pensar. Você mencionou que a livraria não estava indo bem, mas não disse o quão grave era a situação. Laura caminhou até a janela, observando a chuva que escorria pelo vidro. Você quer saber a verdade? A verdade completa? Por favor. Laura respirou fundo e se virou. A livraria está falindo. Devo 3 meses de aluguel. 2 fornecedores estão ameaçando cortar o fornecimento e o banco está pressionando para renegociar um empréstimo que fiz para reformar o espaço ano passado. De Marina sentiu o estômago afundar. Por que não me contou? Porque tem vergonha. Porque sou uma mulher de 35 anos que não consegue manter uma pequena livraria funcionando numa cidade de 12 milhões de habitantes? Porque admitir fracasso financeiro no segundo encontro não é exatamente a melhor estratégia de conquista? Laura! E sabe qual é a parte mais irônica? Laura continuou, a voz começando a tremer. Eu estava juntando coragem para te contar tudo hoje à noite. Estava organizando os papéis para te mostrar exatamente qual é a minha situação, porque senti que, nossa... Seja lá o que for isso. Estava ficando séria demais para ter segredos. Marina olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. Agora podia ver que eram extratos bancários, cartas de cobrança, planilhas de receitas e despesas escritas à mão. Quanto você deve? 120 mil reais, Laura respondeu sem hesitar. 80 mil do empréstimo bancário, 25 mil de fornecedores, 15 mil de aluguel atrasado.
Jesus Cristo. Pois é, não é exatamente o perfil de alguém que estaria interessado em aplicar golpes. Estou mais para alguém que precisa urgentemente de terapia financeira. Marina se sentou no sofá, processando a informação. Como chegou a esse ponto? Laura se sentou ao seu lado, deixando uma distância segura entre elas. Combinação de ingenuidade e azar. Quando abri a livraria, há 3 anos, o mercado editorial estava em alta. Investi pesado em estoque, reformei o espaço, contratei uma funcionária. Aí veio a pandemia, o comércio fechou por meses, as pessoas passaram a comprar online e eu fiquei com um monte de livros parados e contas para pagar. E o empréstimo? Fiz ano passado, achando que conseguiria reverter a situação. Transformei metade da livraria em café. Pensei que diversificar o negócio ajudaria. Só que café também é um mercado saturado e eu não tinha experiência. Marina observou o rosto de Laura, procurando sinais de mentira ou manipulação. Encontrou apenas cansaço e vulnerabilidade. Por que não fechou a livraria? Porque é meu sonho, Marina. Sei que soa infantil, mas desde pequena eu quis ter uma livraria. Minha avó tinha uma, em Campinas. Passei todas as férias da infância lá, organizando estantes, lendo atrás do balcão, ouvindo conversas sobre livros. Quando ela morreu e a família vendeu a livraria, eu prometi que um dia teria a minha própria. Marina sentiu o peito apertar. Não era manipulação, era paixão genuína misturada com teimosia e uma dose de nostalgia que qualquer pessoa poderia entender. E sua filha sabe da situação? Não dos detalhes, mas ela percebe. Isabela é esperta, vê que não saímos mais para comer fora, que cancelei a TV a cabo, que estou sempre tensa quando chega boleto. Ela até se ofereceu para trabalhar na livraria aos fins de semana sem salário. Mas você não deixou. Claro que não. Ela é adolescente, deveria estar se divertindo, não resolvendo problemas financeiros da mãe. Marina se levantou e caminhou até a mesa, pegando um dos extratos bancários. Os números eram ainda piores do que Laura havia descrito. A conta estava no vermelho há 2 meses. Laura, você precisa de ajuda profissional. Um contador, um consultor financeiro. Não tenho dinheiro para pagar consultoria. E se eu... Não, Laura interrompeu firmemente. Nem pense nisso. Mas eu poderia... Marina, para. Não é sua responsabilidade resolver meus problemas. E se você fizer isso, vai sempre se perguntar se não foi exatamente isso que me motivou a me aproximar de você. Marina parou, olhando para Laura. Ela estava certa. Qualquer ajuda financeira naquele momento colocaria uma sombra permanente sobre o relacionamento delas. Então, o que você vai fazer? Laura suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Tenho uma reunião na terça-feira com o gerente do banco. Vou tentar renegociar os prazos. Maybe conseguir mais tempo para organizar as coisas. Se não der certo, vou ter que fechar a livraria e vender o apartamento para quitar as dívidas. E Isabela, vamos ter que nos mudar para algo menor, mais barato. Talvez Zona Leste, onde o aluguel cabe no orçamento de uma professora de literatura. Marina sentiu uma onda de proteção surgindo no peito, um impulso de resolver tudo imediatamente. Mas entendeu que Laura estava certa. Não podia interferir financeiramente sem comprometer a autenticidade dos sentimentos entre elas. Laura, posso te fazer uma pergunta muito direta? Claro. Você se aproximou de mim sabendo que eu tinha dinheiro? Que minha família tem uma empresa? Laura a olhou diretamente nos olhos. Marina, quando você mandou aquela mensagem por engano na véspera de Natal, eu não sabia nem seu sobrenome. Descobri que você era arquiteta na nossa primeira conversa. Só soube sobre sua família na semana passada, quando você mencionou casualmente sua irmã Júlia. Até hoje não tenho ideia de quanto dinheiro você tem ou deixa de ter. Mas agora sabe que minha família tem uma construtora. Sei. E você quer saber qual foi minha primeira reação? Medo.
Medo de que você descobrisse minha situação financeira e achasse que eu estava atrás do seu dinheiro. Medo de que a diferença de classe fosse um obstáculo intransponível entre nós. Marina sentou-se novamente ao lado de Laura, desta vez mais próxima. E você acha que é? Não sei. Você que tem que me dizer. Consegue aceitar uma mulher que pode perder tudo que tem nos próximos meses? Que talvez tenha que se mudar para um apartamento de 2 quartos num bairro popular? Que está criando uma filha adolescente sozinha em meio a uma crise financeira? Marina pegou a mão de Laura, entrelaçando seus dedos. Consegue aceitar uma mulher que nunca trabalhou um dia na vida para sobreviver? Que sempre teve segurança financeira garantida pela família? Que até semana passada nem sabia que questionava a própria sexualidade? Laura sorriu pela primeira vez na noite. Quando você coloca assim, somos 2 pessoas muito perdidas tentando se encontrar. Talvez seja exatamente isso que precise acontecer. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som da chuva na janela. Finalmente Marina falou: Laura, independente do que acontecer com a livraria, comigo, com qualquer coisa, você vai ficar bem, você e Isabela. Vocês 2 são mais fortes do que imaginam. Como você pode ter tanta certeza? Porque qualquer mulher capaz de criar uma filha sozinha, tocar um negócio próprio e ainda encontrar energia para se apaixonar por uma estranha confusa como eu, essa mulher consegue sobreviver a qualquer coisa. Laura se inclinou e beijou Marina suavemente. Foi um beijo diferente do primeiro, menos hesitante, mais desesperado, carregado da urgência de quem sabe que o tempo pode estar se esgotando. Quando se separaram, Laura sussurrou: E se tudo der errado? Então a gente enfrenta o errado juntas, Marina respondeu. Se você quiser. Lá fora, a chuva começou a diminuir, mas dentro do apartamento, uma tempestade de sentimentos e incertezas estava apenas começando. O mês de março chegou a São Paulo, com suas tardes abafadas e o céu constantemente ameaçador de chuva. Marina estava no seu escritório em Vila Madalena, tentando se concentrar no projeto de paisagismo para um condomínio em Alphaville, quando Roberto Ferraz, seu sócio há 8 anos, entrou na sala sem bater na porta. Aos 52 anos, Roberto era um homem prático e direto, com cabelos grisalhos sempre desarrumados e óculos que costumava usar pendurados no pescoço. Marina, precisamos conversar, ele disse, fechando a porta atrás de si com mais força que o necessário. Bom dia para você também, Roberto. Marina respondeu, não tirando os olhos da tela do computador, onde ajustava o posicionamento de palmeiras imperiais, num projeto tridimensional. Perdemos o contrato da Brookfield. Isso fez Marina levantar a cabeça. A Brookfield Properties era um dos maiores clientes do escritório, responsável por quase 40% da receita anual. Como assim perdemos? A reunião de apresentação foi na semana passada e correu bem. Roberto se jogou na poltrona em frente à mesa de Marina, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. Eles disseram que decidiram seguir por outra direção, mas José Roberto, da coordenação de projetos, me deu uma versão off the record. Que foi? Que chegaram até eles informações preocupantes sobre a estabilidade da nossa sociedade. Que você estava passando por questões pessoais que poderiam afetar sua capacidade de entrega. Marina sentiu o sangue ferver. Questões pessoais como quais, especificamente? Mari, você sabe que eu não me meto na sua vida privada. Nunca me importei se você namorava, casava ou ficava solteira. Mas quando suas questões pessoais começam a afetar nosso escritório... Roberto, responde minha pergunta. Que informações chegaram até eles? Roberto hesitou, claramente desconfortável. Disseram que você estava se envolvendo com, como posso dizer, situações que poderiam gerar problemas de reputação. Situações, entendi. Marina se recostou na cadeira, cruzando os braços.
Pode falar lésbica, Roberto. Não vou virar pedra. Jesus, Marina, não é sobre isso. É exatamente sobre isso. Alguém espalhou que estou me relacionando com uma mulher e agora sou uma pessoa instável e problemática. Você está se relacionando com uma mulher? Marina olhou para o sócio, avaliando se deveria ser honesta. Roberto sempre havia sido um homem de mente aberta. Apoiara ela em todas as decisões profissionais ao longo dos anos. Nunca havia demonstrado preconceitos. Mas também era um empresário pragmático que se preocupava com resultados. Estou conhecendo uma pessoa que acontece ser mulher. Marina respondeu cuidadosamente. A ex-namorada do Rafael? Marina se levantou bruscamente. Como você sabe disso? Porque ele veio aqui na sexta-feira passada. Disse que estava preocupado contigo, que você estava tomando decisões impulsivas depois do término do relacionamento. Ele veio aqui, no nosso escritório, chegou dizendo que era amigo da família, que tinha a autorização da Júlia para conversar comigo sobre seus surtos. Meus surtos. Marina começou a caminhar de um lado para o outro na sala, a raiva crescendo a cada segundo. E você acreditou nele? Não acreditei nem deixei de acreditar. Mas Marina, olha para você nas últimas semanas. Você está diferente, distraída, chegando atrasada, saindo cedo. Ontem você esqueceu completamente da reunião com o cliente de Moema. Marina parou, passando a mão pelos cabelos. Era verdade. Ela havia faltado à reunião porque estava com Laura no hospital, onde Isabela havia dado entrada com uma crise de ansiedade que depois descobriram ser apenas uma reação alérgica a um medicamento. Roberto, estou passando por um período de transição na minha vida pessoal. Isso não significa que vou abandonar meu trabalho. Não significa que não vai também. Mari, você é uma profissional excelente, mas está claramente com a cabeça em outro lugar. E agora, isso está afetando nossa reputação no mercado. Marina se sentou na beirada da mesa, olhando pela janela para o movimento da Rua Harmonia. Lá embaixo, casais heterossexuais caminhavam de mãos dadas, sem que ninguém questionasse sua estabilidade profissional. O que você está sugerindo? Que a gente tenha uma conversa honesta sobre o que está acontecendo e que você decida se quer resolver sua vida pessoal ou manter nossa sociedade. Você está me dando um ultimato? Estou sugerindo que você tire umas semanas para pensar. Vai para a casa da sua família no interior, descansa, ganha perspectiva. Quando voltar, conversamos sobre os próximos passos. E se eu não quiser tirar férias forçadas? Roberto suspirou, colocando os óculos de volta. Então talvez seja hora de rediscutirmos nossa sociedade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina e Roberto haviam construído o escritório juntos, superado crises econômicas, perdas de clientes, problemas de fornecedores. Era mais que uma sociedade comercial. Era uma amizade de anos. Roberto, você está terminando nossa sociedade porque estou me relacionando com uma mulher? Não. Estou sugerindo uma pausa, porque você está se relacionando de forma destrutiva com qualquer pessoa, independente do gênero. Antes que Marina pudesse responder, seu celular tocou. Era Laura. Marina, você pode vir aqui rapidamente? Aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Você está bem? Eu estou, mas, Marina, alguém arrombou a livraria ontem à noite. Levaram o computador, o sistema de som e destruíram metade do estoque. Marina sentiu o mundo girar. Como? Por que alguém faria isso? A polícia disse que pode ter sido vandalismo, mas, Marina, eles não levaram o dinheiro do caixa. Era pouco, mas estava lá. E destruíram especificamente os livros da seção LGBTQ+. Parece improposital. Estou indo para aí agora. Marina desligou e olhou para Roberto, que havia escutado parte da conversa. Vou ter que ir. Aconteceu uma emergência. Claro que vai, Roberto disse, mas o tom era de resignação, não de compreensão. Sempre vai ter uma emergência com ela, não é, Marina? É assim que relacionamentos disfuncionais funcionam.
Sempre há uma crise que precisa da sua atenção imediata. Marina parou na porta, se virando lentamente. Roberto, você acabou de sugerir que a mulher que Laura armou um vandalismo na própria livraria para chamar minha atenção? Estou sugerindo que você pense sobre o timing dessas emergências e sobre como elas sempre acontecem quando você precisa tomar decisões importantes sobre sua vida profissional. Marina olhou para o homem que havia sido seu parceiro de trabalho e amigo por quase uma década. Viu dúvida nos olhos dele, mas também preocupação genuína. Era possível que ele estivesse certo, que ela estava sendo manipulada emocionalmente? Vou pensar sobre o que você disse, ela respondeu finalmente. Mas agora preciso ir. Enquanto dirigia pelas ruas congestionadas em direção aos jardins, Marina não conseguia tirar da cabeça as palavras de Roberto, e de Júlia, e de Rafael, todos dizendo de formas diferentes que ela estava sendo manipulada, que estava tomando decisões erradas, que Laura não era confiável. Mas quando chegou à livraria e viu Laura sentada no meio dos livros destruídos, chorando silenciosamente enquanto tentava salvar os volumes que ainda podiam ser aproveitados, Marina sentiu algo que não sentia há meses, a certeza absoluta de que estava no lugar certo. Laura, ela disse suavemente, se ajoelhando ao lado dela entre os destroços. Laura levantou o rosto, os olhos vermelhos de chorar. Marina, eles destruíram tudo. 5 anos de trabalho, destruídos numa noite. Marina puxou Laura para um abraço, sentindo-a tremer nos seus braços. E naquele momento, todas as dúvidas plantadas por Rafael, Júlia e Roberto pareceram pequenas diante da dor real da mulher que ela estava aprendendo a amar. Vamos reconstruir, Marina sussurrou. Juntas, vamos reconstruir tudo. Mas mesmo enquanto falava, uma parte dela se perguntava se estava fazendo a promessa certa para a pessoa certa no momento certo. A delegacia da Polícia Civil na Rua Augusta cheirava a café passado e papel velho. Marina e Laura estavam sentadas em cadeiras de plástico desconfortáveis há 2 horas, esperando o delegado João Santos terminar de analisar as imagens das câmeras de segurança do prédio vizinho, a livraria. Era quinta-feira, 3 dias após o vandalismo, e a investigação havia tomado uma direção inesperada. Conseguimos identificar os responsáveis, o delegado disse, voltando à sala com uma pasta marrom nas mãos. Santos era um homem de meia idade, com bigode grisalho e expressão cansada de quem já havia visto de tudo. 2 jovens, aparentemente contratados para o serviço. Contratados? Laura perguntou, endireitando-se na cadeira. Sim, e aqui fica interessante. Santos abriu a pasta, mostrando printouts das imagens de segurança. Eles foram deixados no local por um homem em um carro preto, modelo Corolla. Conseguimos a placa parcial e cruzamos com outros dados. Senhoras, vocês conhecem um Rafael Santos? Marina sentiu o sangue gelar. É meu ex-namorado. Por quê? Porque o carro está registrado no nome dele, e pelos dados do telefone celular, ele estava na região no horário do crime. Laura se levantou bruscamente. Rafael mandou vandalizar minha livraria? Ainda estamos investigando, mas as evidências apontam nessa direção. Já emitimos um mandado de prisão temporária. Estão procurando ele agora. Marina olhou para Laura, vendo o choque e a raiva se alternando no rosto dela. Por que ele faria isso? Vingança é o motivo mais óbvio, Santos respondeu. Ou tentativa de sabotar o relacionamento de vocês. Pelos relatos que temos, ele não aceitou bem o fim dos relacionamentos com ambas. Que relatos? Marina perguntou. Recebi uma ligação da sua irmã, senhora Albuquerque. Ela disse que Rafael havia procurado ela várias vezes nas últimas semanas, sempre perguntando sobre você, sobre seus paradeiros, sobre com quem estava se relacionando. Marina sentiu uma onda de náusea subindo pelo estômago. Júlia não me contou que ele continuou procurando ela. Talvez ela não quisesse preocupar você. Ou talvez não soubesse que eram conversas suspeitas até agora.
Laura começou a caminhar de um lado para o outro na sala pequena. Delegado, isso significa que ele estava nos perseguindo? Que sabia sobre nossa amizade? Pelas evidências, sim. Inclusive, encontramos no carro dele equipamentos de rastreamento GPS. É possível que ele tenha colocado um rastreador no carro de uma de vocês. Marina automaticamente pegou a bolsa, procurando as chaves do carro. Como sabemos se meu carro está sendo rastreado? Vamos verificar isso agora. Trouxeram seu veículo? Uma hora depois, no estacionamento da delegacia, o perito encontrou um pequeno dispositivo magnético grudado no chassi do carro de Marina. Ela olhou para o objeto do tamanho de uma moeda, sentindo uma violação que ia além do físico. Era psicológica, emocional. Há quanto tempo isso pode estar aí? Ela perguntou. Difícil dizer. Pode ter sido colocado semanas atrás, o perito respondeu. Esses aparelhos têm bateria para durar até 2 meses. Laura sentou na mureta do estacionamento, colocando a cabeça entre as mãos. Marina, isso significa que ele sabia onde você estava o tempo todo. Sabia quando você vinha à minha casa, quando saíamos juntas. E provavelmente foi assim que soube meu endereço. Marina completou, sentindo náusea novamente. Lembra daquela tarde quando ele apareceu no seu interfone? Ele havia me seguido. O celular de Marina tocou. Era Júlia. Mari, onde você está? Preciso falar contigo urgentemente. Estou na delegacia. Rafael foi preso. Eu sei. Estou vindo para aí. Não saia de onde está. Marina desligou e olhou para Laura. Minha irmã está vindo. Marina, Laura disse suavemente, acho que temos que conversar sobre uma coisa. Ontem à noite, quando você foi embora, eu fiquei pensando em tudo que aconteceu e me lembrei de algo. O quê? No dia que nos encontramos no café, você disse que estava nervosa demais para comer. Eu achei fofo na época, mas você tem certeza de que foi só nervosismo? Ou você já desconfiava que alguém estava te seguindo? Marina parou para pensar. De fato, nas semanas anteriores ao encontro, ela havia sentido uma sensação estranha várias vezes, como se estivesse sendo observada. Havia atribuído isso à paranoia pós-término do relacionamento. Acho que no subconsciente eu sabia que algo estava errado, Marina admitiu. Várias vezes senti como se alguém estivesse me observando. Achei que era impressão minha. Instinto feminino, Laura disse amargamente. A gente sempre sabe quando algo não está certo, mas fomos ensinadas a ignorar nossa intuição. 15 minutos depois, Júlia chegou à delegacia dirigindo como se estivesse fugindo de alguma coisa. Ela saiu do carro antes mesmo de desligar completamente o motor e correu em direção a Marina. Mari, graças a Deus você está bem, ela disse, puxando a irmã para um abraço desesperado. Estou bem, Ju, mas você sabia que Rafael continuava te procurando? Júlia se afastou, o rosto vermelho de vergonha. Ele me ligava quase todo dia. Dizia que estava preocupado contigo, que você estava fazendo escolhas perigosas. Eu achei que ele realmente se importava. E você acreditou nele? No começo, sim. Ele parecia genuinamente preocupado. Mas nas últimas semanas, as ligações ficaram mais estranhas. Ele queria saber detalhes sobre sua rotina, sobre onde você estava morando temporariamente. Morando temporariamente? Laura perguntou, olhando entre as duas irmãs. Marina suspirou. Não te contei ainda. Está difícil ficar no meu apartamento com toda essa pressão familiar. Tenho dormido em hotéis algumas noites. Marina, por que não me disse? Você poderia ficar na minha casa. Porque não quero que você se sinta obrigada a resolver meus problemas também. Júlia olhou para Laura com uma expressão que misturava curiosidade e algo que poderia ser respeito. Você é Laura? Sou. É preciso te pedir desculpas.
Acreditei em coisas terríveis que Rafael disse sobre você, que você estava se aproveitando da vulnerabilidade da Marina, que tinha interesses financeiros. Júlia, Marina interrompeu. Você contou isso para o Roberto também? Contei, e para mais algumas pessoas. Júlia baixou os olhos, visivelmente envergonhada. Mari, eu pensei que estava te protegendo. Rafael foi muito convincente. Disse que você estava sendo manipulada, que ele tinha provas. Que provas? Conversas de WhatsApp editadas, fotos fora de contexto, documentos que pareciam mostrar que Laura estava investigando sua situação financeira. Júlia olhou para Laura. Agora percebo que tudo era falso, que ele provavelmente criou tudo isso para nos convencer. Laura riu, um som sem humor. Ele realmente pensou em tudo, não é? Não bastava acabar com nossos relacionamentos individualmente. Ele queria ter certeza de que não encontraríamos consolo uma na outra. Por quê? Marina perguntou, mais para si mesma que para as outras. Por que tanto esforço para nos destruir? Porque homens como Rafael não suportam perder controle. Uma voz masculina respondeu atrás delas. Elas se viraram e viram o delegado Santos se aproximando. Conseguimos interrogar ele. Quer saber o que descobrimos? As três mulheres ficaram em silêncio, esperando. Rafael Santos tem um histórico. Já fez isso antes, com outras mulheres. Relacionamentos múltiplos simultâneos, manipulação psicológica, stalking quando os relacionamentos terminam. Temos pelo menos 3 outras vítimas que se dispuseram a prestar depoimento. Outras vítimas? Marina repetiu, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Uma em Santos, uma em Campinas, uma aqui em São Paulo mesmo. O padrão é sempre o mesmo. Relacionamentos longos com mulheres independentes financeiramente, mantendo múltiplas relações e perseguição sistemática quando elas descobrem a verdade. Laura se sentou na mureta novamente, desta vez parecendo mais aliviada que chocada. Então não foi nada que fizemos de errado, era o padrão dele. Exatamente. E vocês duas foram as primeiras que se uniram em vez de se voltarem uma contra a outra. Isso frustrou completamente o plano dele. Marina olhou para Laura, depois para Júlia. Lentamente, as peças do quebra-cabeça foram se encaixando. A manipulação não havia começado após o término dos relacionamentos. Ela durava anos. Rafael havia plantado sementes de insegurança, ciúme e desconfiança durante todo o tempo que estivera com cada uma delas. Delegado, Júlia perguntou, ele vai ficar preso? Por enquanto, sim. Vandalismo, stalking, uso de equipamentos de rastreamento sem autorização. Dependendo do que descobrirmos sobre as outras vítimas, podem ser adicionadas outras acusações. Quando saíram da delegacia, o sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados que refletiam nas janelas dos edifícios. Marina, Laura e Júlia ficaram paradas na calçada processando tudo o que havia acontecido. E agora? Laura perguntou. Marina olhou para ela, depois para Júlia. Agora a gente tenta reconstruir o que ele destruiu e aprende a confiar uma na outra de novo. Júlia se aproximou de Laura, estendendo a mão. Laura gostaria de conhecer você direito, sem mentiras, sem manipulações. Só conhecer quem minha irmã escolheu. Laura apertou a mão de Júlia, sorrindo pela primeira vez em dias. Gostaria muito disso. Marina olhou para as duas mulheres mais importantes de sua vida e sentiu, pela primeira vez em meses, que talvez estivesse finalmente no caminho certo. O mês de agosto trouxe o inverno seco típico de São Paulo, com manhãs geladas que logo cediam lugar a tardes ensolaradas e noites estreladas. A livraria Entre Linhas, como Laura havia rebatizado o espaço após a reconstrução, estava irreconhecível comparada ao local vandalizado de março.
As paredes agora eram pintadas em tons terra que Marina havia sugerido, criando um ambiente acolhedor que combinava com as novas estantes de madeira de reflorestamento e as plantas suspensas que transformavam o espaço numa fusão entre livraria e jardim urbano. Marina estava ajoelhada no pequeno jardim dos fundos, plantando ervas aromáticas entre as fileiras de lavandas que floresciam apesar do frio. Suas mãos estavam sujas de terra, os cabelos presos num rabo de cavalo desalinhado, e ela usava uma camiseta velga que havia pegado emprestado de Laura. 6 meses após conhecerem-se pessoalmente, ela praticamente morava na casa de Laura e Isabela, embora oficialmente ainda mantivesse seu apartamento em Vila Madalena. "Mãe, a Marina está falando sozinha com as plantas de novo", gritou Isabela da cozinha, onde preparava brigadeiros para o evento de lançamento de livros da noite. "É porque elas crescem melhor com conversa", Marina respondeu alto o suficiente para ser ouvida, arrancando risos tanto de Isabela quanto de Laura, que organizava os livros na seção infantil. A dinâmica entre as três havia se desenvolvido naturalmente ao longo dos meses. Isabela, inicialmente cética sobre o relacionamento da mãe, havia se tornado uma das maiores defensoras de Marina depois que ela ajudou a adolescente com um projeto de ciências sobre sustentabilidade urbana. A menina agora trabalhava na livraria aos sábados, não por necessidade financeira, mas porque gostava do ambiente e da independência que o salário simbólico lhe proporcionava. "Marina", Laura chamou da porta dos fundos. "Roberto chegou. Ele está no café." Marina tirou as luvas de jardinagem e entrou na livraria, onde encontrou seu ex-sócio tomando um cappuccino numa das mesinhas que Laura havia espalhado entre as estantes. Roberto parecia mais relaxado do que nas últimas vezes que se viram. O cabelo grisalho bem cortado e uma camisa social azul clara que o fazia parecer mais jovem. "Oi, Roberto. Como você está?" "Bem, Marina. Melhor do que das outras vezes que nos vimos." Ele se levantou, dando-lhe um abraço rápido. "Este lugar está incrível, muito diferente do que eu imaginava." Marina se sentou à mesa, aceitando o café que Laura trouxe sem que ela precisasse pedir. Gestos pequenos como esse haviam se tornado naturais entre elas. Laura sabia que Marina gostava do café mais forte no final da tarde. Marina sabia que Laura preferia chá quando estava nervosa. "Roberto, você disse que tinha uma proposta para me fazer." "Tenho. Mas primeiro quero me desculpar oficialmente pelo que aconteceu em março. Eu estava preocupado com os negócios, mas principalmente assustado com mudanças que não entendia. Deixei o medo falar mais alto que nossa amizade." "Você não precisa se desculpar. Estava protegendo nosso trabalho de 8 anos. Estava sendo preconceituoso e controlador. Júlia me ajudou a entender isso quando me procurou para explicar toda a situação com Rafael." Roberto mexeu no açúcar do café, claramente constrangido. "Marina, em todos esses anos trabalhando juntos, você nunca me deu motivos para desconfiar do seu profissionalismo." "Eu não tinha direito de questionar isso, apenas porque sua vida pessoal tomou uma direção que eu não esperava." Marina olhou ao redor da livraria, onde alguns clientes folheavam livros entre as plantas, criando exatamente o ambiente que ela e Laura haviam imaginado. "Roberto, eu aprendi muito nos últimos meses. Sobre mim, sobre relacionamentos, sobre prioridades. Mas também aprendi que não preciso escolher entre vida pessoal e profissional. Posso ter as duas." "É exatamente sobre isso que quero conversar. Mari, o escritório não é o mesmo sem você. Eu tento, mas não tenho seu olho para detalhes, sua sensibilidade para espaços. Estou perdendo clientes." "E você quer que eu volte?" "Quero propor uma sociedade diferente, mais flexível. Você pode trabalhar de onde quiser, nos horários que quiser, desde que mantenhamos a qualidade que sempre tivemos e..." Roberto hesitou. "Gostaria de incluir projetos como este aqui. 'Espaços' que misturam comercial com natureza urbana.
Marina olhou para Laura, que estava atendendo uma cliente na sessão de poesia, seus movimentos graciosos entre as estantes que ela conhecia de cor. Você conversou com Laura sobre isso? Conversei. Ela disse que a decisão era completamente sua, mas que ficaria feliz se você voltasse a fazer o que ama. E ficaria. Marina, Laura se aproximou da mesa. Você ama paisagismo. É óbvio quando você fala sobre projetos, quando está mexendo na terra, quando desenha jardins na margem dos livros que está lendo. Não quero que você abandone sua carreira por minha causa. Não seria por sua causa. Seria porque prioridades mudaram. Mas não precisam mudar drasticamente, Roberto interveio. Olha o que vocês criaram aqui. É paisagismo aplicado a espaços culturais. É inovação. Eu gostaria de oferecer isso para outros clientes. Marina se levantou, caminhando até a janela que dava para a Rua dos Jardins. Lá fora, executivos saíam dos escritórios, casais jantavam em restaurantes, vida urbana acontecendo no ritmo acelerado de sempre. Mas ali dentro havia algo diferente. Uma fusão entre natureza e cultura, entre crescimento profissional e pessoal. Roberto, eu toparia voltar a trabalhar contigo sob algumas condições. Quais? Primeira, Laura seria consultora para todos os projetos que envolvem espaços culturais. Segunda, eu trabalho 3 dias por semana no escritório, 2 dias aqui. Terceira, nada de comentários sobre minha vida pessoal ou relacionamentos. Roberto sorriu. Aceito todas, mas tenho uma quarta condição. Qual? Que vocês me ensinem a fazer um café tão bom quanto este. O nosso escritório virou uma tragédia gastronômica sem você. Marina riu, sentindo uma leveza que não experimentava há meses. Laura, o que você acha? Acho que estou curiosa para conhecer o lado empresarial da Marina. E que seria divertido invadir o mundo corporativo com plantas e literatura. Isabela se aproximou do grupo, carregando uma bandeja de brigadeiros. Vocês estão falando sobre trabalho de novo? Que chato! Estamos falando sobre como transformar trabalho em algo menos chato, Marina explicou, pegando um brigadeiro. Isa, como você acha que seria trabalhar num lugar que misturasse jardins com escritórios? Seria legal, principalmente se tivesse Wi-Fi bom e café grátis. A adolescente se sentou numa cadeira próxima, com a naturalidade de quem fazia parte daquela conversa. Mas vocês não vão virar workahólicas, né? Porque eu gosto de como as coisas estão agora. Marina olhou para Isabela, depois para Laura, depois para Roberto. Nos últimos meses, ela havia descoberto que família poderia ter configurações completamente diferentes do que imaginara. Que amor poderia surgir das situações mais improváveis. Que reconstruir, às vezes, era melhor que construir do zero. Não vamos virar workahólicas, Marina prometeu. Vamos apenas misturar melhor as coisas que amamos. Mais tarde naquela noite, após o evento de lançamento que reuniu cerca de 50 pessoas, entre escritores locais, clientes habituais e vizinhos curiosos, Marina e Laura limpavam a livraria enquanto Isabela terminava a lição de casa numa mesa dos fundos. Você tem certeza sobre a proposta do Roberto? Laura perguntou, guardando as últimas cadeiras dobráveis. Tenho, mas principalmente tenho certeza sobre nós e sobre este lugar. Marina gesticulou para o espaço ao redor delas. Sabe, quando eu era criança, sempre imaginei que a vida adulta seria mais linear. Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, aposentar. Nunca imaginei que descobriria quem sou realmente aos 38 anos. E quem você é? Marina puxou Laura para perto, beijando-a suavemente. Sou alguém que gosta de terra sob as unhas, de livros espalhados pela casa, de café forte pela manhã e chá de camomila antes de dormir. Alguém que ama uma mulher incrível e sua filha igualmente incrível. Alguém que está aprendendo que família é o que a gente escolhe construir. E eu sou alguém que manda mensagens para o número errado e descobre que às vezes o erro é o único jeito de acertar.
Laura respondeu, sorrindo. Do fundo da livraria, Isabela gritou. Vão ficar falando bobagens românticas a noite toda ou podemos ir para casa? Tenho prova de matemática amanhã e preciso que alguém me explique equações de segundo grau. Marina e Laura riram, apagando as luzes e fechando a livraria. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna, mas para elas o dia havia sido perfeito na sua imperfeição cotidiana. Enquanto caminhavam para casa, porque agora Marina finalmente sabia onde era casa, ela pensou em como uma mensagem enviada por engano na véspera de Natal havia mudado completamente o rumo de sua vida. Às vezes, pensou, os melhores presentes chegam embrulhados em circunstâncias que a gente jamais escolheria conscientemente, mas que resultam exatamente no que a gente sempre precisou, sem saber. O mês de setembro chegou a São Paulo, com suas primeiras chuvas da primavera e o despertar dos ipês amarelos que Marina havia plantado no pequeno jardim da frente da livraria. Era quinta-feira, 21 de setembro, exatamente 9 meses desde a mensagem enviada por engano, que havia mudado suas vidas para sempre. Marina acordou antes do alarme, como vinha acontecendo nas últimas semanas, observando Laura dormir ao seu lado, na cama que agora dividiam oficialmente desde que ela havia vendido o apartamento de Vila Madalena. A casa nos jardins havia se tornado verdadeiramente delas. O escritório de Laura, no segundo quarto, agora abrigava também a mesa de desenho de Marina, onde ela desenvolvia projetos de paisagismo que misturavam sustentabilidade urbana com espaços culturais. Uma especialidade que havia se tornado muito procurada após o sucesso da renovação da livraria. As plantas que Marina trouxera do antigo apartamento se espalhavam por todos os cômodos, criando uma atmosfera que Isabela descrevia como Casa da Floresta Urbana. Bom dia, Laura murmurou, abrindo os olhos e encontrando Marina já acordada. Você está nervosa? Um pouco, Marina admitiu, acariciando o cabelo de Laura. E você? Aterrorizada, Laura respondeu sorrindo. Mas do jeito bom. Era o dia da inauguração oficial da expansão da livraria. Após 6 meses de planejamento, elas haviam conseguido alugar o espaço vizinho e criar Entre Linhas Café em Jardim. Um ambiente que combinava livraria, café gourmet e jardim interno, oferecendo também workshops de jardinagem urbana e sustentabilidade. O projeto havia sido financiado parcialmente por um empréstimo que Marina conseguira com garantias próprias, parcialmente por uma campanha de crowdfunding que surpreendera a todos ao arrecadar R$40 mil em apenas 2 meses. Mãe, Marina, vocês vão ficar na cama sussurrando o dia todo ou vão tomar café? Gritou Isabela da cozinha. Aos 17 anos agora, a adolescente havia crescido em maturidade tanto quanto em altura, assumindo naturalmente o papel de filha mais velha que cuidava das 2 mães adultas infantis, como ela mesma dizia com carinho. Na cozinha, Isabela havia preparado uma mesa caprichada com café passado na hora, pão francês, geleia caseira de maracujá que Júlia havia trazido na véspera e um pequeno buquê de flores que ela colhera do jardim. Sobre a mesa, 3 envelopes idênticos. O que é isso? Marina perguntou, pegando um dos envelopes. Cartas, Isabela respondeu, servindo café para as 3. Uma para cada uma. Escrevi ontem à noite porque queria que vocês soubessem como me sinto sobre tudo isso. Laura abriu seu envelope primeiro, lendo em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela puxou Isabela para um abraço apertado. Marina abriu o seu. Marina, quando você apareceu na nossa vida, eu pensei que você era só mais uma namorada da minha mãe que ia embora depois de alguns meses. Mas você ficou. Você ficou quando a livraria foi vandalizada, quando tivemos problemas com dinheiro, quando eu fui chata e mal educada porque estava com medo de me acostumar com você e você ir embora como todo mundo sempre faz.
Você não foi embora. Você plantou um jardim na nossa casa, ensinou a mãe a confiar em si mesma de novo e me mostrou que família não tem a ver com quem dividiu o DNA com você, mas com quem divide os sonhos. Obrigada por ter mandado aquela mensagem errada para a pessoa certa. Com amor, Isa. PS. Se vocês terminarem, eu fico com você e mando a minha mãe embora. Marina riu chorando, puxando Isabela para o abraço que Laura havia começado. As três ficaram assim por alguns minutos, um emaranhado de braços e emoções que já havia se tornado rotina natural nos últimos meses. Pronto, Isabela disse, se afastando e limpando os olhos. Agora chega de drama. Temos uma livraria para inaugurar, e eu não vou aparecer nas fotos com cara de quem chorou. 2 horas depois, entre linhas café em jardim, estava repleto de pessoas. Júlia havia chegado cedo com uma equipe de garçons contratados para a inauguração. Roberto trouxera vários clientes do escritório de arquitetura e Dona Conceição, a vizinha de Marina, havia aparecido com um bolo de chocolate que sobrou do aniversário do neto. A imprensa local também estava presente. O jornal da região havia se interessado pela história da livraria que renasceu após um ato de vandalismo. Marina observava tudo da pequena varanda do 2º andar que haviam transformado em área de leitura ao ar livre. Lá embaixo, Laura conversava animadamente com uma jornalista, explicando como o conceito de unir literatura e natureza urbana havia surgido. Isabela circulava entre os convidados com uma bandeja de brigadeiros, comportando-se com a naturalidade de quem nasceu para ser anfitriã. Impressionante, disse uma voz atrás dela. Marina se virou e encontrou Júlia carregando 2 taças de espumante. O que é impressionante? Você, Laura, tudo isso. Júlia gesticulou para o espaço movimentado. Mari, eu te pedi desculpas várias vezes nos últimos meses, mas quero dizer mais uma vez, eu estava errada, completamente errada sobre tudo. Não, deixa eu terminar. Eu estava tão preocupada em proteger você de uma situação que eu achava perigosa que não consegui ver que você estava finalmente construindo a vida que sempre mereceu ter. Marina pegou a taça de espumante, observando as bolinhas subindo em direção à superfície. Sabe, Ju, eu também estava errada sobre muitas coisas. Achei que precisava escolher entre família e felicidade. Mas aprendi que posso ter as duas. Só preciso redefinir o que cada uma significa para mim. E redefinir significa que minha família agora inclui uma mulher incrível e sua filha igualmente incrível. Significa que felicidade não é um estado permanente, mas momentos como este, construídos com pessoas que escolhi amar. Júlia sorriu, brindando com Marina. Para redefinições, então. Para redefinições. Elas foram interrompidas por Roberto, que subiu a escada carregando um embrulho grande. Marina, Laura pediu para eu entregar isto para você, ele disse, ofegando ligeiramente. Disse que era para abrir agora, na frente de todo mundo. Marina desceu para o térreo, onde Laura havia parado de conversar com a jornalista e agora a observava com um sorriso nervoso. Os convidados gradualmente pararam suas conversas, criando um círculo ao redor de Marina. Laura, o que é isso? Abre e descobre. Marina rasgou o papel de presente, revelando uma tela emoldurada. Era um quadro pintado por Laura, algo que Marina não sabia que ela fazia, mostrando o jardim da livraria em aquarela delicada. Mas no canto inferior direito havia algo escrito à mão. Marina Albuquerque Mendonça. Quer casar comigo? Laura. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos aplausos entusiasmados de Isabela. Finalmente! Eu estava me perguntando quando vocês iam oficializar essa situação. Marina olhou para Laura, depois para o quadro, depois novamente para Laura. Você está me pedindo em casamento numa inauguração de livraria, na frente de 50 pessoas, através de uma aquarela? Estou.
E se você disser não, vai estragar minha festa de inauguração. Marina riu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Laura Mendonça, você é completamente louca. É um sim ou um não? Marina puxou Laura para um beijo longo, acompanhado pelos aplausos e assovios dos convidados. Quando se separaram, ela sussurrou no ouvido de Laura. É um sim para tudo. Para casar, para construir uma vida juntas, para sermos uma família oficial. E para hipotecar a casa, para expandir o negócio, Laura sussurrou de volta brincalhona. Vamos conversar sobre isso depois da lua de mel. A festa continuou até o início da noite, com discursos improvisados, muita comida e a sensação de que algo importante estava sendo celebrado. Não apenas uma expansão comercial, mas o nascimento de uma nova configuração de família e amor. Quando os últimos convidados foram embora e elas finalmente fecharam a livraria, Marina, Laura e Isabela se sentaram no Jardim dos Fundos, observando as estrelas que conseguiam ser vistas mesmo através da poluição luminosa de São Paulo. Então, Isabela disse, mastigando o último brigadeiro da bandeja, quando vai ser o casamento? E eu posso ser madrinha e posso escolher meu próprio vestido e vocês vão ter lua de mel em algum lugar legal? Calma, Isa, Laura riu. Uma coisa de cada vez. Mas eu já estou pensando, Marina disse, puxando Laura e Isabela para mais perto no banco do jardim. Que tal um casamento aqui mesmo, no jardim, no fim do ano? Simples, só família e amigos próximos. No Natal? Laura perguntou. Véspera de Natal. Exatamente um ano depois da mensagem que começou tudo isso. Laura olhou para Marina, depois para Isabela, depois para o jardim ao redor delas, onde as plantas que haviam crescido juntas criavam um pequeno oásis no meio da metrópole. Sabe de uma coisa? Acho que seria perfeito. E enquanto São Paulo continuava sua vida noturna ao redor delas, as três se abraçaram no jardim que simbolizava tudo o que haviam construído juntas. Crescimento, paciência, cuidado mútuo e a certeza de que às vezes os melhores destinos são aqueles que nunca planejamos alcançar. 9 meses após uma mensagem enviada por engano na véspera de Natal, Marina finalmente sabia exatamente onde pertencia. Ali, naquele jardim, com aquelas duas mulheres, construindo um amor que crescia como as plantas. Devagar, com cuidado, mas com raízes profundas o suficiente para durar todas as estações.